lendo, que é um livro que é a análise do conto O Gato, é um conto romeno, e a Marie von Franz, a gente está analisando esse conto com base na analista junguiana, que é a Marie von Franz, com base no olhar dela, na expectativa dela, e ela tem um rico olhar, assim, sobre as simbologias representadas nesse conto, e a simbologia do gato, a gente estava trabalhando no último encontro, que representa esse aspecto sombrio do feminino. A gente tem o aspecto Virgem Maria, o aspecto céu e o aspecto telúrico, escuro, nesse sentido junguiano, que representa a completude, né? Para esse aspecto do feminino. E vocês podem perguntar, trazerem questões o momento que vocês quiserem. Você é de qual? Eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, deixa eu voltar um pouquinho mais para lembrar, para a gente rememorar. Assim, o que estamos tentando fazer agora, procurando estabelecer um relacionamento de sentimento pessoal entre homens e mulheres, é uma nova situação. Ela está falando da questão dos relacionamentos, que inicialmente não tinha a questão do amor, do romance, não era pré-requisito para um casamento, certo? Então, isso começou na Idade Média, com o amor cortesão. Essa foi a primeira tentativa, pois a sociedade desestimulou esse tipo de relação, de modo que podemos dizer que estamos pisando em um terreno absolutamente novo. Terreno que a poesia e os princípios religiosos até agora chamaram de trágico e impossível, algo que nunca acaba bem. Trata-se efetivamente de uma nova tarefa para ambos os sexos. A gente estava falando no último encontro, né, que o casamento, o conto de fada é viveram felizes para sempre. A vida real muitas vezes é viveram infelizes para sempre. Se eles não se renovam, se um não compreende a polaridade ali da relação, independente de homem e mulher, mulher, como for esse casal, a configuração desse casal, se não há uma comunicação, não há um entendimento, não há um acordo mútuo, ali é viveram infelizes para sempre, não é? Sim. Não devemos esquecer que Jung foi o primeiro a mostrar um caminho e a promovê-lo, muito antes que aparecesse o movimento de libertação da mulher e coisas assim, indicando pela primeira vez na história que temos que estabelecer um relacionamento verdadeiro entre homens e mulheres, além da atração cega, através da projeção de ânima e de ânimos. Está dizendo aqui que as pessoas se relacionam, são atraídas pelas fantasias que tem dos outros, pelo ideal masculino que projeta nesse outro, ou pelo ideal feminino que projeta nessa outra pessoa. E se relacionar com a pessoa em si é uma longa jornada, é preciso superação dessa atração cega, abrir mão das próprias fantasias, superar a paixão, para que haja uma real intimidade, um real relacionamento que muitas pessoas não suportam, e hoje em dia é muito comum isso, né? Enquanto o outro tá ali vivenciando a minha fantasia, tá bom, depois que não tá mais atuando por aquela fantasia, o que sobra, né? O que sobra após a fantasia? A gente pode pensar. Começa ou é o início ou é o fim. De certo, inicialmente, essa atração está sempre presente de algum modo. Ninguém integrou realmente ânima ou ânimos a ponto de impedir a interferência dessa atração. Então a gente vai estar sempre projetando algo da nossa fantasia nesse outro. Mas ser capaz de mantê-la sob controle e ir para além dela para um relacionamento amoroso verdadeiro, seja ele qual for, é o grande mistério antecipado nessa história e nesse encontro. A festa termina e todos vão para casa. A Imperatriz dos Gatos leva o jovem para o quarto dele. Abraça-o e lhe pergunta: meu querido herói, por que você veio para cá? E ele responde:
Minha querida gata, Deus conduz as pessoas por diferentes caminhos. Meu pai me mandou sair em busca de um linho tão fino que se possa soprar através dele e fazê-lo passar pelo buraco de uma agulha. E eu vim para achar esse linho. Poderíamos esperar uma outra resposta ou esperar uma conuntium melhor, mas nesse ponto nosso herói ainda é excessivamente masculino. E assim apenas dá à princesa uma resposta objetiva para uma pergunta sedutora da princesa. Vemos que ele ainda está um pouco ligado ao pai, ao velho mundo. Ele ainda tem em mente o objetivo e ideal do pai. Como vimos, a fantasia de ânima ideal, anseio ardente do pai, não está errada. De certo modo, é uma fantasia muito bonita, né? Muito atraente, fascinante. Então também não há nada de errado no fato de o jovem lembrar-se dela e levá-la consigo. O que ele não vê é que bem à sua frente está a gata que poderia realizar essa fantasia, mas ele não liga as coisas. Então a prisão nessa fantasia impede que esse jovem realize-se nesse âmbito. Aqui a história passa para outra parte, retoma uma sequência interrompida. Os dois irmãos mais velhos voltaram para casa. Eles esperaram pelo mais novo até que o prazo combinado se esgotasse. Quando eles concluíram que ele não voltaria, eles procuraram o pai. O mais velho lhe entregou o cachorrinho, e o pai ficou bastante satisfeito. O do meio lhe entregou o linho, que passava pelo buraco de uma agulha grande, mas o pai quis ter notícias do filho mais novo. O pai está bastante satisfeito, mas ainda não tem o que quer. Ele obviamente espera alguma coisa melhor, porque pergunta: onde está o filho mais novo? Então cada um, Adriano, nesse conto tomou um caminho para ir em busca desse linho, e quem trouxesse o linho mais fino, de acordo com esse ideal do pai, seria o herdeiro do reino. Lembrando que esse rei é um rei alcoólatra, ele também tem a fantasia de se livrar desses filhos para que ele possa beber em paz. A rainha está morta, o feminino desse reino está morto, e cada um se lançou de uma forma. Um encontrou um cachorro e trouxe o cachorro. Daí fala-se da fidelidade canina do masculino. O outro encontrou o linho grosso, aquele, não encontrei o que eu quero, eu vou pegar qualquer coisa. E esse jovem, que ele passou por um processo iniciático, ele encontrou a Imperatriz Gata, que é uma jovem que foi amaldiçoada e transformada em gata. O irmão do meio responde ao pai: pai, não o tenho visto desde que nos separamos. Ele desapareceu e provavelmente não vai voltar. Todos pensaram que ele havia morrido, por isso choraram, ficaram muito tristes. Aqui temos novamente uma indicação de que esse pai não é totalmente mau. Ele se preocupa um pouco com o filho, mas é fraco. Ele é como todos os alcoólatras, que choram com bastante facilidade. No entretempo, o pai mais novo, e lembrando que a questão do alcoolismo também está relacionada com uma questão de ânima, com a dificuldade de suportar as emoções, com esse feminino cindido, desintegrado na psique. No entretempo, o irmão mais novo continua vivendo com a gata e um belo dia diz a ela... E um belo dia ela lhe diz: meu querido, você não quer voltar para casa? O prazo de 1 ano em que vocês ficaram de se reencontrar está esgotado. Não quero voltar para casa. O que eu iria fazer lá? Sou feliz aqui. Vou ficar aqui onde estou até morrer. A gata insiste. Lembrando que ela fala dessa questão do masculino, que tem essa tendência assim ao estático, né? E o feminino tem esse papel de trazer, de levar, de atormentar o herói para que ele para que ele se lance aos desafios. Não, você não pode fazer isso. Se quer ficar aqui, antes você precisa voltar e levar para o seu pai o que prometeu. E ele diz: mas onde eu vou encontrar uma peça de linho de fios tão finos? A gata responde que isso não é o problema.
que ela providenciará. Então o herói pergunta: é verdade, minha querida gatinha, que 3 dias contigo correspondem a 1 ano? E ela diz: sim, é até mais. 9 anos já se passaram desde que você saiu da casa do seu pai. O herói então não consegue acreditar no que ouve. Como 1 ano pode ser 9 anos? Então como posso voltar? Vou precisar de 9 anos para voltar a meu pai. Em outras palavras, ele interpreta o tempo como distância, como se fossem necessários 9 anos para voltar. A gata diz: alcance-me aquele chicote. E com esse chicote mágico, ela chama a carruagem e resolve o problema de tempo e espaço. Temos que levar em consideração 2 motivos aqui. Primeiro, ele quer ficar no palácio da gata e não quer voltar para casa. O que isso pode significar psicologicamente? Lembrando o começo da história, temos o imperador e a imperatriz. Eles geram uma menina que se transforma em gata, e essa vai para a floresta. Temos também o imperador com 3 filhos, o mais novo dos quais vai até a gata na floresta. No fim da história, os 2 ficam no palácio da gata, que representa o novo reino. Nada volta a uma ou outra das situações iniciais, que simplesmente desaparecem. Por isso o reino da gata é o novo reino, o novo lugar onde ficar. É a solução definitiva. Signifique isso o que significar. Mas qual será o sentido se o jovem ficasse no palácio e não voltasse para casa? A questão aqui, por que ele tem que voltar? A situação toda é muito ambígua. Podemos interpretá-la de 2 maneiras. Pode-se entender que estar no palácio é estar no inconsciente coletivo. Então, ficarem no palácio no fim da história significa que eles realmente desaparecem no inconsciente coletivo. Mas como ele tem que voltar para casa e também por outros motivos, não é bem assim. O retorno para casa é muito importante. Na maioria dos contos de fadas, o herói precisa voltar. E muitas vezes no caminho de volta ele se depara com inúmeras dificuldades novas. Tá aí o motivo de ele não querer voltar, né? Vai ter que encarar aquele reino falido, aquele pai alcoólatra, aqueles irmãos que tem ele como mais novo, bobão, e ridicularizam ele. Então aqui ele encontra um tipo de dificuldade. Em outros contos, por exemplo, os irmãos são invejosos, atacam o herói, lhe tomam os tesouros, dizem que eles mesmos os encontraram. Isso é muito comum. Ou o herói beija a mãe e esquece a noiva. Um complexo materno muito forte, né? É o puer. E assim todo tipo de catástrofes acontece ao longo do caminho. Depois de descer às profundezas, o indivíduo precisa voltar e conectar-se com a antiga realidade. Senão não faz sentido, né? Senão você mergulha naquela riqueza que é o inconsciente coletivo, obtém esses tesouros e não compartilha com a humanidade, não traz uma atitude nova para a consciência, não há renovação. Então precisa desse contato com a realidade consciente, pois do contrário, essa fica sendo uma espécie de sonho intemporal do inconsciente. Fica só uma viagem, né? Algo que não é compartilhado. Então essa importância também do compartilhar. Ele precisa levar a sua nova consciência à vida diária. Por exemplo, lendo a biografia de Jung, sabemos que depois do seu desentendimento com Freud, ele desceu fundo no inconsciente e elaborou longas imaginações ativas, que ele escreveu no que veio a chamar de livro vermelho. Que eu tenho aqui o livro vermelho. Tô de olho nesse livro aí, viu? Que dia que você vai abrir ele para nós? Temos que lê-lo. Vai ser um estudo bem interessante mesmo. Vai, com certeza. Esse que eu tenho, eu acho que todos, né? Esse aqui ele tá em inglês, em alemão e inglês, esse. Ah, você fala em alemão e inglês? Não, Google. Google. O Google fala. Bacana. Não, mas deve ter traduzido, não? Deve ter.
Deve ter, mas eu acho interessante tentar ler do original, assim, por isso que eu peguei, porque problema de tradução, às vezes, Eu tenho uma amiga que veio da Alemanha. Ela vai ler isso de ponta rápida. olha, a minha mãe, ela sabe alemão, mas é um alemão, assim, muito do interior do sul do Brasil, né? Não é o Sei. alemão do Jung. Ah, mas deve facilitar, né, para traduzir, se for o caso. Né? Eu acho que alguma coisa ela vai entender. Quando a pessoa não é da área, assim, alguns termos ficam Fica mais difíceis complicado, de né? traduzir. É verdade. Jung sabia que não podia publicar essas elaborações, e até hoje o livro vermelho não foi publicado. Hoje que ela está falando é quase um século, né? Então já está Nossa, publicado, até foi no início publicado após falou a de um morte ano. do Jung, o livro vermelho. Oi? Parece que ele pediu 60 anos depois da morte dele, né? Pra ser aberto. Foi cumprido esses 60 anos? Acho que Não, acho que foi, né? Que foi, deve ter foi sido. recente essa publicação. Não, acho que não deve ter 3 anos essa publicação, não tem? Tem mais. Hum. Sempre surge a questão. Agora preciso transmitir o que descobri à humanidade. Preciso encontrar uma forma de comunicar as minhas descobertas a outras pessoas. Então a pessoa não pode reter para si aquilo, não, aqui tá bom. Ela precisa se desafiar a levar para o mundo, para a humanidade. E ser chamada de louca do mesmo jeito. Não tem escapatória. Eu mesma, quando comecei a ler Jung, eu pensei várias vezes, nossa, esse cara não é muito bom da cabeça, não. Mas eu insisti. A gente vai ampliando a consciência, né? Acho que tem muito a ver com isso, sim. Jung. Nossa, o livro dos sonhos, ele tem muita coisa que me deixou assim, gente, é isso mesmo? Ele Mas tá isso é porque falando falta de isso? conhecimento, né? Quando eu li, eu acho que até estou precisando reler. Quando eu li o livro, foi um dos primeiros que eu li dele. Jung passou por enormes dificuldades, porque sabia que não podia publicar as suas imaginações ativas como elas estavam. Ele estava sempre atento a alguma forma que pudesse transmitir suas experiências, a um meio que as comunicasse. Descobrir a alquimia foi encontrar esse meio. A alquimia, esse é o meio em que posso transmiti-las. Posso traduzir minhas experiências interiores na linguagem da alquimia, porque essa estuda os mesmos problemas. Então, na alquimia, a linguagem tem uma forma objetiva, histórica e coletiva, com milhares de textos. Posso assim fazer outras pessoas participarem das minhas experiências. Então, tem essa matriz coletiva, né? Então, pode ser vivenciada, experienciada por muitas pessoas. Verdade. Vamos estudar o livro vermelho. Tá na lista. Este seria o levar para casa de Jung. Depois de concluir suas imaginações ativas de modo satisfatório, ele viveu muito angustiado durante anos porque não sabia como levá-las para casa e como reconectá-las com a vida. Achei que alguém levantou a mão. Não. Ele podia fazer isso naturalmente em sua prática. Ele podia falar de suas experiências a seus pacientes, mas não podia publicá-las. Então, aquela questão, como as pessoas vão entender isso, né? Como ele será visto, né? Ele sabia que se falasse delas com tanta clareza como estão expostas no livro vermelho, ele seria chamado de místico, confuso, insano e assim por diante. Com certeza. E isso não seria bom. Ele não podia expor o tesouro que havia encontrado nas profundezas da psique a um mundo despreparado. Ele precisava encontrar uma forma para transmiti-lo ao coletivo.
Essa é sempre a dificuldade ao levar as coisas de volta. Sempre que alguém encontra um tesouro nas profundezas, uma experiência do si mesmo, parece que há uma necessidade de transmiti-la de algum modo aos outros. Não sei por que isso é assim, mas encontramos a mesma situação nas histórias xamânicas. Ao voltar de sua grande jornada à estrela polar ou ao mundo subterrâneo, o xamã precisa atuar como xamã. Ele tem uma missão. Eu já conversei assim com pessoas que tiveram contatos com xamãs e com pessoas que tinham missão espiritual. Tipo, se elas não cumprirem essa missão, elas adoecem e morrem. É basicamente isso. Elas não têm escolha. Elas foram escolhidas ou elas se escolheram de alguma forma, se entregaram para essa realidade que transcende, né, o mundo físico. Então elas também têm essa missão de trazer parte do que elas vivenciaram e receberam. Oi? Achei que alguém falou alguma coisa. Então, o xamã, ele tem essa missão espiritual e a vida dele, a saúde dele, muitas vezes está atrelado e não é nem um pesar, um sacrifício, assim, é algo que ele sabe, é o daimon dele. É algo que não poderia ser de outra forma. Numa dessas histórias, um xamã é caçador de renas e não gosta de atuar como xamã. Por isso ele sempre se furta ao exercício dessa função e vai à caça, sua ocupação preferida. Tentando fugir, o herói tenta também sempre fugir da sua jornada, né? Primeira coisa que vem é tipo, não, é o medo, né? A desistência, vai dar trabalho, vencer essas forças que nos prendem, encarar a vida, encarar o destino e ir na linha reta, ir de frente, né? É um ato heróico e bastante difícil, né? Precisa ter muita coragem. Cada vez que isso acontece, cada vez que ele foge dessa missão, ele adoece. Então ele acaba se rendendo e diz: não posso agir assim. Preciso servir meu povo. Com minhas experiências interiores, tenho de servir o meu povo. Não posso viver uma vida pessoal como um feliz caçador de renas. Então é mais ou menos isso, não tem escolha, né? Ele precisa abrir o peito e aceitar a missão dele. Sim. Essa necessidade surge também em nossa história, porque o príncipe é chamado a mudar a ordem coletiva existente. E assim precisa levar suas experiências de volta. Dessa forma é interessante que a gata insista que ele deve ir para casa e levar o linho para o pai. Que ela lhe diga que ele só pode ficar tranquilamente com ela depois de religar-se com o mundo da consciência coletiva de onde ele veio. Surge então essa discussão engraçada em que o herói pergunta: é verdade que 3 dias contigo correspondem a 1 ano? E a gata responde: sim, até mais, já se passaram 9 anos desde que você saiu de casa. Temos aí um exemplo da relatividade do espaço e tempo no inconsciente coletivo. Devemos lembrar disso sempre que tivermos de provar a alguém que Jung, por exemplo, em seu trabalho, sempre que tivermos de provar a alguém que Jung, por exemplo, em seu trabalho sobre sincronicidade, pressupõe ou menciona que nas camadas profundas do inconsciente o espaço e o tempo se tornam totalmente relativos. Aqui a gente não está falando talvez do tempo cronológico, a gente está falando no tempo kairos, que é o tempo por essa perspectiva do inconsciente, que é relativo, né? Se a gente analisar também o espaço, a gente também percebe essa limitação do tempo cronológico. Temos aqui um belo exemplo, mas existem milhares de histórias assim. Sempre que estamos no reino mágico, nas profundezas, o tempo fica distorcido, tornando-se mais longo ou mais curto, em geral mais longo. Conhecemos a famosa história de Rip Van Winkle. Certa noite, depois de jogar balão com alguns gigantes ao voltar para casa, ele descobre que sua aldeia desapareceu e se dá conta de que ele mesmo é um velho de cabelos brancos em estado de definhamento.
Ninguém mais se lembra dele. Ele pensa que esteve fora uma noite só, mas na realidade se passaram 100 anos. Em outra história, um personagem vai para o paraíso. Então, as pessoas, quando capturadas por fantasias, eu estava lendo um outro livro que fala o quanto a fantasia capta uma pessoa ali e parece que passa um dia naquela fantasia quando ela está apaixonada e às vezes passa anos. Quando ela volta para a realidade, abre mão daquela fantasia, é como... E volta da mesma forma, tipo, não houve uma transformação, não houve um aprendizado, foi uma experiência que não promoveu uma integração, um amadurecimento, e ela volta da mesma forma. Para ela aquilo foi um dia, mas na verdade se passaram 100 anos. Sabe que você está me fazendo lembrar do uso do celular, né? Que as pessoas às vezes vou ver uns 3 minutinhos aqui. Aqui veja passando 3 horas sem agregar nada, só passando. Bem por aí, né? 3 horas por dia, ou até mais, né? Ou O quanto mais, né? a vida vai passando, e ali é aquela fantasia, né? Que o mundo, a imagem tá ali, né? Que quanto fortalece, né? Essa questão da imagem que a pessoa tem de si, né? E dissocia de si, Sim. às vezes de si. É verdade, me fez lembrar na hora aí dessas questões aí, o mundo de hoje, né, trazendo para a atualidade, traz muito isso. Exatamente. Em outra história, um personagem vai para o paraíso por um dia, mas quando volta ninguém se lembra dele. A aldeia desapareceu, então alguém lhe diz: sim, sim, há boatos de que 300 anos atrás existiu um homem que desapareceu. Mas quando o personagem ouve isso, ele se transforma em cinzas e pó e se dissolve. Assim, o paraíso é intemporal. Na Irlanda, muitas histórias giram em torno de colinas encantadas. Um personagem vai para uma colina para participar do que ele pensa ser uma festa, de algumas horas ou de uma noite. Ao voltar, ele percebe que tudo desapareceu e que centenas de anos se passaram. Essa relatividade de tempo e espaço no inconsciente explica por que no reino dos arquétipos, nosso tempo, relógio ordinário, não tem valor. Assim, a pessoa que entra nas camadas profundas do inconsciente às vezes tem sonhos telepáticos. Podemos ver o futuro, sonhamos com o passado, ou vemos em sonho algo que acontece a uma grande distância. Os contos de fadas frequentemente abordam fenômenos parapsicológicos assim. No nosso caso, o conto também mostra que nosso herói não caiu no nível animal, no sentido ordinário da palavra, mas num reino sobrenatural, arquetípico da psique, ligado sim ao instinto, mas tendo um aspecto espiritual real. Então a gata pega um chicote, estala-o em 3 direções e um carro de raio aparece. Blitzwanding, Blitzwanding, uma palavra engraçada em alemão. Algum tempo depois, ela repete o gesto, mas então o carro é chamado de Verwanding. Com isso, o carro de fogo se apresenta e os dois chegam na casa do herói instantaneamente e não em 9 anos. Então, esse carro de fogo agora. Precisamos aprofundar a reflexão sobre o carro de fogo, de raio, da Dama Gato. Na mitologia grega, o deus Sol, Hélio, tem um carro de fogo. Quando seu filho, Faetonte, insiste em dirigir esse carro por um dia, ele sofre um acidente, porque o carro está reservado para os deuses. Então, Faetonte é aquele herói imprudente, ele sabia que não podia pegar o carro, mas ele foi lá e pegou. E teve um triste fim. Na mitologia germânica, Donner, ou Thor, tem um carro puxado por 2 bodes. Quando ele percorre o céu nesse carro, ele produz raios e trovões. Pode-se dizer que todas as mitologias têm um carro com essas características reservados para os deuses. Carros milagrosos de raio, de fogos, carruagens solares e assim por diante.
Na Índia, os deuses são frequentemente conduzidos em procissões pela cidade em carros. Assim, lá também o carro é um símbolo daquilo que transporta o Deus. Em Mysterium Conundtium, Jung cita a esse respeito, um belo comentário de um texto alquímico. Pegue a serpente e coloque-a na carruagem de 4 rodas, e deixe que ela gire pela terra até imergir nas profundezas do mar, e lá deixe ficar a carruagem de 4 rodas, até que tantos vapores exalem da serpente a ponto de toda a superfície ficar seca. Eu já vi outras simbologias da cobra que faz secar. Então, essa metáfora alquímica aqui. O importante sobre as carruagens são as 4 rodas. A carruagem é uma mandala com 4 rodas ao seu redor, podendo-se compará-la ao carro da visão de Ezequiel. Ezequiel da Bíblia, né? Pode-se dizer que a estrutura total da consciência é o carro, porque ele é feito pelo homem, não tendo muito a ver com o instinto. Como a estrutura da consciência, o carro, serve aos deuses, através do veículo da consciência, ego, os deuses são encarnados ou atualizados. A gente pode também pensar nessa simbologia do carro como ego, né? Como esse mensageiro dos deuses, o ego que emerge desse self, desse inconsciente, e é uma representação, mas não é. É como se fosse, mas não é. Eles não conseguem mover um dedo se a consciência humana não os transporta. É essa, por exemplo, a razão mais profunda das procissões em que os deuses são levados em carros por entre as multidões, é para lembrar as pessoas que o Deus, de certo modo banido de seu templo e que não conseguirá fazer nada se não se movimentar, precisa ser carregado pela consciência das pessoas. Então, de certa forma, elas precisam estar conectadas a essa fonte interior, ao self. Senão o ego desconectado ali está destituído da fonte. É por isso que ainda hoje na Índia, às vezes, as pessoas se jogam debaixo do carro. Esse seria um gesto inconsciente, como a dizer, sacrifico a minha vida para servir a uma consciência que promove a vida dos deuses. Então tem esse significado da honra, de morrer em sacrifício aos deuses. Cada um, né? É isso mais ou menos o que esse gesto significa. Preciso renunciar a meu ego. Sacrifico-me para que os deuses possam movimentar-se, possam continuar vivendo. Encontramos essa visão em muitas religiões, acho que principalmente as orientais, que pregam esse sacrifício do pequeno eu, em prol que a fonte, o eu maior, o self, tome a frente. Mas a gente sempre pensa numa relação saudável, numa perspectiva dialética entre esse eu menor, entre esse mensageiro e a fonte suprema, em estabelecer um equilíbrio. Mas vai de cada um, da sua cultura, da sua crença e da sua religião, né? E do que a pessoa entende que é melhor para ela. As pessoas sabem que um Deus em que ninguém acredita mais, um Deus em que ninguém mais tem consciência, é um Deus morto. Um Deus em que ninguém acredita, para o qual ninguém dirige as suas orações, ou que não é lembrado, não é nada, não existe. Depende, hoje em dia as pessoas cultuam deuses mortos, fórmulas mortas, reproduzem crenças que não lhe pertencem, né? Uma questão de coação ali pelo medo e não se conectam muitas vezes com a verdadeira espiritualidade e com a própria fé, porque é mais difícil mesmo. Por exemplo, os egípcios sempre levaram suas estátuas de deuses até o Nilo. Lá eles as lavavam, derramavam nata sobre elas. Esse foi o modo que eles encontraram para dizer: se não fizermos alguma coisa, se os deuses não forem renovados por nossa atividade, eles apodrecerão num canto do templo. Eles não serão nada. Então essa é a simbologia do lavar uma estátua,
passar nata, encerar, etc. É nossa consciência que é necessária. É por isso que é tão importante ter consciência da vida dos arquétipos. Se não temos consciência da vida dos arquétipos na psique, eles aparentemente não existem. E, na verdade, são até destrutivos, porque atuam de forma totalmente inconsciente, sequestrando a libido, sequestrando a consciência, e a pessoa não se dá conta do quanto ela é invadida e tomada por aspectos do inconsciente coletivo. Por esse motivo que uma sociedade que de algum modo não respeita, não acredita e não dá atenção consciente aos arquétipos, terá sempre substitutos, ideias políticas mórbidas, ismos de todos os tipos, drogas e assim por diante. Forças destrutivas de todas as espécies abatem-se sobre as pessoas porque os deuses não podem movimentar-se sem os humanos. Se não os carregamos, eles ficam imóveis. Talvez a gente pode até relacionar com aquela frase do Jung, que ele fala: os deuses se tornaram doenças. Eles não podem mais se expressar, eles não são mais vistos, convidados, não são mais assimilados pela consciência. Assim voltamos à nossa gata. Se ela é capaz de chamar um carro de fogo ou de raio com o estalo de um chicote, por esse ato ela revela que é uma deusa e não apenas uma gata. Ela é uma deusa e sombra da Virgem Maria, não uma mulher. Então esse aspecto gato, ele está relacionado com a Virgem Maria e também com a sombra do feminino, com o aspecto bruxa do feminino, com o aspecto instintivo também. Conectado ao corpo, à sensualidade, aos instintos, ao prazer. Essa parte que é negada pelo aspecto Virgem Maria. Compreendemos melhor agora o que representam as joias disfarçadas de carne. Nosso herói queria carne. Aqui está contando Adriano como esse herói foi fisgado por esse palácio quando ele saiu em busca do linho fino. Então ele foi atraído pela carne, mas caiu presa das joias, o eterno ou o divino. Ele precisa realizar o aspecto divino da carne. Por exemplo, não basta que um cristão que até agora desprezou a carne diga: agora vou jogar os meus preconceitos púdicos pelos ares, vou entregar-me ao sexo e usufruí-lo. Isso seria comer a carne. Isso não é nada. Agindo assim, ele não se afasta uma polegada sequer do velho reino. Ele continua preso nele, apenas acrescentando-lhe a dimensão do assim chamado pecado. Mas nada acontece. Ele precisa compreender que a carne é uma forma do divino, uma revelação divina, ela não é apartada do divino. Então, que a sexualidade é algo divino. Não é algo a ser feito às escondidas, aos porões, assim. Foi devido a isso que Jung se desentendeu com Freud. Ele concordava totalmente com Freud que o sexo deveria ser liberado e vivido, mas não tratado como repressão pudorosa. Mas ele queria acrescentar que sexo é uma experiência religiosa, como expressa o Tantra. Assim, se vivemos o sexo apenas como ideia de que isso é muito saudável para os meus hormônios e me faz sentir fisicamente melhor, perdemos toda a perspectiva. Então, essa perspectiva sagrada, simbólica do próprio sexo. Então, comemos a carne morta, carne estragada. A redenção do feminino não significa a redenção da carne, mas a redenção da divindade da carne, do seu aspecto divino, arquetípico, de semelhança com Deus. É muito difícil e complicado explicar as implicações de tudo isso em linguagem prática. Ao interpretar um conto de fadas como este,
vemos como é importante abordar e ampliar cada detalhe. Poder-se-ia facilmente dizer: bem, essa história de gato é apenas o preconceito cristão contra o feminino e contra o componente físico animal. Agora surge uma história compensadora que é a integração do feminino sombrio. Se fizermos isso, não estamos completamente errados, apenas aproximadamente certos, mas teríamos perdido a perspectiva da história como um todo, que só podemos aprender abordando cada detalhe. Porque a carne se transforma em joias. Porque a gata tem um carro divino que geralmente só deuses usam, e assim por diante. Só observando esses detalhes de modo absolutamente apropriado e ampliando-os é que podemos chegar à verdadeira história que eles ocultam. De outro modo, apenas teremos uma visão geral intuitiva, um tipo de síntese de algo que já sabemos, que a gata representa a sombra do feminino e que o cristianismo patriarcal está errado com relação ao feminino e aos instintos físicos. Essa separação, céu é bom, terra é ruim, masculino é bom, feminino é sombrio, está relacionado a algo ruim. Isso é trivial, não precisamos de um conto de fadas para descobrir isso. Todos já sabemos disso. Mas essa história tem detalhes extraordinários que nos ajudam a ver em profundidade muito maior. Agora a gente vai falar sobre esse retorno, esse tão necessário retorno que o herói estava indo meio que arrastado, né? Porque ele não queria a gata que estava empurrando ele. Então, o caminho da casa do herói, a gata lhe diz: leve essa noz com você, mas quebre-a só depois que seu pai lhe pedir o linho. Para chegar ao lugar onde estão o pai e os 2 irmãos, ele desce do céu nesse carro de fogo. O pai e os irmãos ficam aterrorizados com a sua chegada, mas ele os saúda com cortesia. Então o pai pergunta: você trouxe alguma coisa para mim, filho? O rapaz responde: sim, pai. E com essas palavras ele quebra a noz. Dentro da noz ele acha um grão de milho, e dentro do grão de milho há um grão de trigo. Vendo isso, ele fica muito irritado e acha que a gata o enganou. Ai, que diacho dessa gata, né? Ele exclama. De repente, sente que garras invisíveis o arranham e vê sangue correndo pela sua mão. Então esmaga o grão de trigo e dentro dele encontra a semente de uma erva daninha. Ao esmagar essa semente, nela finalmente saem 100 metros de fio de linho finíssimo e ele entrega ao pai. Assim, de modo muito estranho, a gata lhe dá o que ele precisa levar ao pai. Primeiro uma noz, depois o grão de milho, em seguida o grão de trigo. Daí a semente de erva daninha e por fim o linho. 4 formas e por último, como quinta essência, o linho. Precisamos agora analisar o significado que a noz geralmente contém. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui essa imagem. Opa, essa é spoiler. Essa cena aqui é spoiler da cena final do corte da cauda e da cabeça. Voltando aqui para a simbologia da noz. É frequente a presença da noz na literatura mitológica. Ela é famosa porque tem uma casca muito dura, que não se pode comer. Se não se sabe quebrar essa casca, pode-se passar fome. Seu interior, porém, contém uma amêndoa doce rica em vitaminas e gordura e muito nutritiva. Ela é um dos alimentos que se pode conservar por tempo relativamente longo e mesmo guardar para o inverno. Pode-se colher nozes no outono e comê-las durante todo o inverno. A noz é um dos alimentos originais da humanidade. Então ela tem um grande papel, né? Na mitologia medieval, a noz era um símbolo de Cristo, dos ensinamentos de Cristo.
por serem extremamente duros e difíceis de penetrar, mas no seu âmago doces e nutritivos. Era assim que os padres da Igreja interpretavam a nós na Idade Média. A mesma ideia arquetípica se aplica a tudo que parece impenetrável, externamente, mas que tem valor positivo internamente. Mas deixemos essa questão de lado por um momento e vejamos o segmento seguinte. Agora, o grão de milho. Então, ele não chegou à quinta essência de uma vez, ele até ficou com raiva e praguejou a gata porque ele achou que fora enganado. O milho é um produto da terra, da mãe terra, por isso está associado à fertilidade, mas ele tem também a cor do sol. O sol está relacionado a um arquétipo do masculino. Então parece que estamos diante de uma união de opostos. O milho tem uma qualidade solar, mas nasce da terra e pertence à grande mãe terra e à fertilidade, como o trigo. Na mitologia dos índios norte-americanos, o milho tem um papel muito semelhante ao do trigo, o alimento de Deméter na mitologia grega. Apenas não encontrei no material referente aos índios americanos a qualidade a mais atribuída ao trigo, a de que ele está sempre associado à morte e à ressurreição. Inclusive temos na Bíblia, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele assim e assim por diante. Há esse trecho, né? Para germinar é preciso morrer, que ele morra inteiramente para que germine e se torne, o grão morre e a planta nasce. Essa associação alude aos mistérios eleusinos, os mistérios de Eleusis, segundo os quais os mortos voltavam ao ventre da Mãe Terra, do mesmo modo como o milho é plantado na terra e, portanto, ele tem um significado de ressurreição. Os gregos conservavam em suas casas potes que continham uma espécie de geleia de mel com grãos de trigo. Esses potes formavam uma espécie de simetria simbólica da casa, um símbolo do mundo subterrâneo e dos mortos dentro dele. Então, os grãos envolvidos por esse mel simbolizavam esse mundo subterrâneo e os mortos. Numa festa semelhante ao que é atualmente a nossa Fastnacht na Suíça, os gregos abriam esses potes e acreditavam então que os espíritos visto que as entranhas da terra estavam abertas, voltavam, vagando pela casa e arredores e entrando em contato com os vivos durante 3 dias. Então tinha essa festa que tinha essa tradição de permitir essa passagem, esse contato com o mundo dos mortos. Depois o proprietário purificava a casa com ramos sagrados e outros materiais, dizendo aos mortos: retornem ao mundo subterrâneo, e fechavam os potes novamente. Tem toda essa ritualística, simbologia, né? Deu passagem, permitiu que entre, agora voltem para o seu reino, voltem para o seu lugar. Assim os potes, como os grãos de trigo, simbolizavam o mundo subterrâneo, como os mortos descansando no ventre da Mãe Terra. E os mortos eram também chamados de Demetrioi, o povo de Deméter, ou os que pertencem a Deméter, a Mãe Terra, né? O aspecto espiritual simbólico do trigo é mais desenvolvido do que o do milho, mas basicamente eles têm o mesmo significado de pertencer à Grande Mãe, de ser o alimento básico do homem, a fertilidade da terra e a vida do homem, por assim dizer. Só o trigo tem também esse significado transcendente de ressurreição. Lembrando essa questão que a gente estava falando no último encontro do grupo Narcisismo e Espiritualidade, do contato que esses povos tinham com a terra, que hoje em dia, principalmente em cidades grandes, as pessoas já perderam. A Maria estava falando que perguntaram lá para a criança da onde vem o leite, do mercado, da onde vem o pão. Perdeu-se, por isso os deuses estão mortos, né? Já não perdeu-se essa conexão, o sentido, assim. Ninguém, principalmente nas classes mais altas, no sentido de que tá tudo ali, muita conforto, comodidade, a pessoa
tá 3 horas sem comer, ela acha que tá morrendo de fome, porque nunca passou fome na vida, né? Então, esse significado espiritual, simbólico mais profundo, muitas vezes ela não alcança mesmo. Nosso herói pensa que a gata o enganou, mas abordarei essa questão mais adiante. Em seguida, quando esmaga o grão de trigo, ele encontra a semente de uma erva daninha, algo totalmente inútil. Não encontrei nenhum desdobramento dessa erva daninha, e por isso, pela raiva do herói, posso supor que ela seja um símbolo de completa inutilidade. Você vê uma planta, uma erva daninha, né? Tem gente que chama de praga, né? Ah, isso é praga. De alguma coisa que se quer extirpar a todo custo, puro aborrecimento. Geralmente são as plantas que vingam melhor no lugar, né? Que se reproduzem, são mais adaptadas àquele clima e acabam matando outras plantas mais sensíveis, né? As ervas daninhas, por isso se proliferam de forma a se tornarem pragas. Ao abrir essa semente, ele encontra o linho, o material que ele estava procurando, o material que ele tinha que levar ao pai, que já analisamos. Então, Adriano, esse linho está relacionado a uma fantasia excessivamente branca e pura de um rei que, na verdade, tinha uma conduta que não condizia com essa fantasia. Então, a fantasia dele era ideal, era altíssima, era assim, de um nível muito alto, mas não condizia com as atitudes que ele tinha na vida, de assédio à nora, de alcoolismo, de querer se livrar dos filhos, que eram as condutas que ele vinha tendo, que era de um rei ali, num aspecto que precisava ser renovado. O que isso significa? Essa questão, né, ela está falando da erva daninha ainda. Essa questão pode provocar dores de cabeça. Por que a gata apresenta ao nosso herói essa sequência de símbolos, noz, milho, trigo, erva daninha e finalmente o tesouro de uma quinta essência que é o linho? Podemos relacionar a nós com o si mesmo, já que ela está relacionada a Cristo, e Cristo seria esse arquétipo, essa representação do self como si mesmo. Então, a nós está relacionada com o si mesmo, um aspecto do si mesmo ou com um aspecto da totalidade do inconsciente. Em alemão, também em inglês, comparamos o ato de quebrar nozes com o de resolver problemas. Aquela casca dura, né, dos problemas. Dizemos noz difícil de quebrar, referindo-nos a um problema complicado, algo difícil de controlar, algo que resiste a uma solução. Temos de esmagá-la ou cortá-la. Todos os recipientes, qualquer coisa que sirva como recipiente, tem uma conotação feminina, então vasos, potes. Mas no caso, esse recipiente seria a casca da noz. O nós em seu todo não é só o feminino, ele é um símbolo de totalidade, um recipiente feminino com um conteúdo nutritivo. Então temos o milho, que seria o alimento humano básico, o sustento da mãe terra, enfim, o milho representaria tudo o que dissemos sobre o alimento e seu significado. Na sequência, temos o trigo, que novamente é um alimento básico, mas com uma conotação espiritual e transcendente. E finalmente aparece algo completamente inútil. O quarto componente, sem dúvida, é o inútil, que é a erva daninha. Isso precisa ser assim. E por último aparece a quinta essência, o material procurado. Então ali, imagina, quando ele vê a erva daninha, ele já está jogando praga, né, na gata, ele sente as unhas dela. Penso que essas 4 etapas são como os estágios do processo de individuação, que levam à função transcendente. Quando abordamos inicialmente o inconsciente, ela é uma noz dura, difícil de quebrar. Não conseguimos penetrar nele, não compreendemos os nossos sonhos e assim por diante. Temos de cortar para compreender os sonhos e somos repelidos até entrar neles e descobrir que eles contêm uma mensagem, algo que alimenta, algo que possa alimentar ou trazer um complemento para a nossa vida, para a nossa realidade.
Vemos isso frequentemente na análise. Geralmente as pessoas com depressão muito forte ou algum outro problema, quer tenham feito ou não análise, ficam inicialmente confusas com os métodos junguianos. Perguntamos: você teve algum sonho? E em seguida começamos a quebrar os símbolos dos sonhos. E elas se perguntam o que isso tem a ver com o meu problema conjugal ou com a minha depressão. Até descobrirem por si mesmas que sim, que seus sonhos têm uma mensagem vivificadora. Então começam a compreender os aspectos nutritivos do inconsciente. Por exemplo, elas saem da sessão de análise sentindo-se melhor, chegaram sentindo-se deprimidas e ainda não entenderam muitas coisas, mas se sentem melhor, mais esperançosas. Então, ela recebeu um pouco daquele alimento nutritivo à medida que foi quebrando aquela casca. E também decepções, também ervas daninhas, né? Então elas entram em contato com o aspecto nutritivo do inconsciente, a noz, o milho, e isso começa a dar alguma vitalidade à consciência, a transmitir alguma esperança. O trigo seria o estágio seguinte, quando as pessoas começam a perceber que há uma espiritualidade luminosa no inconsciente, que os sonhos são mais do que bons conselheiros para problemas conjugais, profissionais ou sexuais. Nesse estágio revela-se o aspecto da ressurreição do trigo, um aspecto espiritual e transformador. Então, de repente, aparece a erva daninha. Ela é enantiodromia. Enantiodromia é aquele movimento contrário, assim, que vai para o lado oposto. Então, temos antes algo melhor, e na continuidade aparece uma coisa inútil. A erva daninha certamente está na fileira das outras coisas, como se sempre houvesse algo precioso antes, então aparece algo que não é precioso, mas que por isso, pelo menos como sinto, precisa ser precioso através da falta de preciosidade. Se pensarmos na população romena, essa árvore representa o que é inútil, mas o inútil precisa ser precioso. De que modo a inutilidade do inconsciente é preciosa? Então eu acho que eu penso aqueles sonhos que inicialmente eram inúteis, em algum momento se tornam preciosos. E a gente vai encerrar hoje com essa questão de que forma a inutilidade do inconsciente se torna preciosa,